quero fazer uma sugestão ao senhor. Estou vendo que o senhor é um cara bem intencionado. Convence o governo a mandar para cá um projeto regulamentando o teto salarial, entrar nessa briga. Eu também tenho vergonha, vi agora um relatório de um Tribunal de Justiça de um Estado, 250 mil, 200 mil recebendo por mês um juiz, um promotor, pensões de 500 mil, pensões de 200 mil, aposentadorias milionárias, acúmulos. Por que o governo não enfrenta? Tem o nosso apoio para enfrentar isso. Para taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, revogar a MP do trilhão, e aí sim nós vamos fazer um debate para valer, começando a acertar as contas com quem ganha mais e não com quem tem menos. No Chile, que todo mundo citou aqui, o senhor gosta também de citar, a transição, o custo de transição para a capitalização foi de 130%. O custo no Brasil está estimado em 200%. No México, o gasto com previdência era de 1% do PIB. Depois da capitalização, ficou 4% do PIB. Na Colômbia, era 1,5% do PIB, pulou para 4%. Isso são dados do Banco Mundial e da CEPAL. Na realidade, senhor ministro, o senhor está mentindo para o Brasil e está mentindo para essa casa. O déficit fiscal vai explodir, porque vocês vão ter que colocar recursos de impostos que vocês arrecadam para pagar o atual aposentado, porque não tem mais contribuição. A maioria vai para a capitalização por imposição do patrão. O que vocês querem é transferir bilhões e bilhões de reais do dinheiro dos trabalhadores para o sistema privado. E, por final, eu queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor disse que está fazendo o melhor que o senhor pode, e o senhor disse que o que o senhor está propondo para o Brasil tem justiça, é justo. Então, eu gostaria de saber se o senhor experimentaria viver apenas um mês, um único mês da sua vida com R$400. Senhor ministro, todo o discurso que Vossa Excelência fez aqui, justificando a reforma da Previdência, foi pelo equilíbrio fiscal, dizendo que precisamos do equilíbrio fiscal para resgatar o nosso desenvolvimento. O problema é que o cerne da sua proposta, que é a capitalização, vai aumentar o déficit fiscal. E eu explico por quê, e vai aumentar em 10 anos. Primeiro, o nosso sistema é solidário e de repartição. Os trabalhadores atuais pagam hoje para o sistema de benefícios atuais. Se eu tiro os trabalhadores atuais do sistema de repartição e de solidariedade e os coloco na capitalização, cada um vai ser responsável pela sua previdência. Quem vai pagar os benefícios da atualidade? Da onde sairá o dinheiro? Essa matéria é inconstitucional. Nós não temos autorização para votá-la no âmbito dessa Câmara dos Deputados, pois não somos uma constituinte, não temos poder originário. A matéria fere o artigo 1º, fere objetivos e princípios da Constituição, ela constrói um sistema de abandono social, o projeto de capitalização cria diferenças entre brasileiros e brasileiras, e o senhor está retirando direitos que fere um princípio da não retroatividade, um princípio da não reversão de direitos efetivamente constituídos. O senhor disse que os idosos são um peso para o Brasil. O senhor disse: o jovem contribui, o idoso consome. O senhor diria o quê na condição de uma pessoa idosa, se o senhor já tivesse seus 70, 80 anos, que seria uma mera pessoa consumindo recursos públicos, sem valorizar nada que foi a contribuição ao longo de uma vida? Como fazer isso? Que medidas o senhor tomou contra os devedores, contra aqueles que fazem o refis e não pagam, pagam uma parcela e depois dão um novo calote no Estado? 40 refis. Que medidas o senhor tomou contra os sonegadores? Que medidas o senhor toma para taxar as grandes fortunas, para parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos? Que medidas o senhor tomou, afinal de contas, para proteger os brasileiros e brasileiras, ao invés de jogar sobre os mais pobres a conta de uma nação que eles constroem com seu suor, com sua vida e com seu sangue? Por que nós estamos só discutindo despesa? Por que a gente não inverte a pergunta e discute receita para manter a previdência pública? Por que nós não discutimos aqui, do ponto de vista estrutural, não conjuntural, de déficit na previdência, mas para conseguir ter superávit dela? A política econômica, a previdência, ministro, a receita pode estar da previdência quebrando a receita,
pela política econômica que gera desemprego e diminui milhões de contribuintes para a Previdência. O que está quebrando a receita da Previdência, estou fazendo questão de perguntar desta forma, a receita da Previdência é a reforma trabalhista que aumenta a informalidade e a precarização do trabalho. O que está quebrando a receita da Previdência, quem sabe são os sonegadores, os devedores, as grandes fortunas, lucros e dividendos, o setor financeiro e assim por diante. Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir, priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país.